E a cidade que se reinventou após quase ser completamente destruída na Segunda Guerra Mundial, agora lidera o mundo em adaptação urbana às mudanças climáticas. Roterdã, maior porto da Europa e exemplo global em resiliência, foi o foco da comitiva gaúcha que visitou soluções inovadoras implementadas no ambiente urbano. A delegação foi recebida por autoridades locais e conheceu o programa Rotterdam Climate Prof, estratégia que transformou vulnerabilidades em oportunidades de desenvolvimento e regeneração urbana. Nós temos que resguardar, claro, as características específicas de cada um dos países, mas eles têm aqui uma estrutura. Vamos lembrar que os Países Baixos, ou a Holanda, como popularmente conhecemos, convivem com riscos relacionados à gestão das águas desde sempre, né? Então tem 1000 anos de tradição aqui e mesmo assim ao longo dessas últimas décadas eles têm feito alterações para buscar melhorar esse processo de governança. Eram centenas de comitês de gerenciamento das águas que se transformaram mais recentemente em 21, tem eleições específicas inclusive para os seus conselhos e uma gestão técnica também, operacional, relacionada aqui a esses comitês. É interessante de observar esse formato e, naturalmente, ele vai servir também como uma base para as nossas discussões. Então, a gente não sai daqui com uma deliberação, né, de caminho, mas nos ajuda a orientar para os nossos debates, com a nossa equipe, por isso estamos aqui com o secretário da Reconstrução, Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa processar o que a gente observou aqui e levar para a nossa realidade e entender o tipo de entidade que deveremos criar para a gestão e manejamento das águas, né, do Estado e com quais instâncias, com qual subdivisão. Estamos levando isso na bagagem conosco. No Rio Grande do Sul nós temos, né, hoje uma estrutura que tem um departamento de recursos hídricos, existem os comitês de bacia que de alguma forma representam uma participação também popular no acompanhamento dos temas relacionados às nossas bacias hidrográficas, mas não existe uma estrutura de suporte de operação como esses waterboards deles aqui, né? Uma tradução livre aqui, os conselhos ou os comitês ou as agências que eles têm das águas possuem. Eu acho que é isso que nós vamos ter que avançar. Nós vamos ter que avançar nessa estrutura técnica e operacional relacionadas às agências. E a ideia seria uma estrutura estadual? O senhor acredita que é o melhor caminho? É muito precipitado a adiantar qual que é a ideia, na verdade, né? A gente está bebendo nessa informação aqui, vamos buscar ver para a nossa realidade local a gestão das águas e os riscos que ela hoje oferece, tanto quando vem em abundância quanto falta, no caso do Rio Grande do Sul, passaram a estar na centralidade da atenção do governo e da sociedade como um todo, eu diria. E naturalmente isso vai exigir ajustes de políticas públicas e de estruturas da própria máquina pública, mais do que do governo, simplesmente. Então a gente está observando quem já há muito tempo tem que lidar com isso para entender os aprendizados que eles tiveram ao longo do tempo e levar para a nossa própria realidade. Traga para uma discussão pública e envolva a sociedade, acho que é fundamental, eu diria. Mas também você tem que ter uma parte operacional, que é o que nós não temos ainda nesse nível no Brasil, eu diria, né? Ou seja, não é simplesmente sobre fazer eleição para ter um conselho que opina, que sugere, que fiscaliza e que cobra. Nós temos que ter uma estrutura operacional de gestão técnica como o que a gente observa aqui. Então, são eleitos, nesse caso deste conselho que nós estamos aqui, 30 membros, muito bem. Mas existe a contratação de equipe técnica, de profissionais, existe receita própria a partir de taxas específicas que geram sustentação para investimentos de uma operação robusta com cerca de 700 profissionais que são vinculados aqui a essa agência específica, a esse conselho. Então, é muito importante lembrar que não é apenas sobre ter um comitê, um conselho com pessoas eleitas, escolhidas, é sobre ter toda uma estrutura de suporte e sustentação para as suas atividades. Precisaremos avançar nessa direção. O formato que isso vai adquirir,
né? Qual é o tipo de entidade, de personalidade jurídica, de estrutura que vai se estabelecer, com quais subdivisões, né? Se vai ser pelas 3 regiões hidrográficas do estado ou outra que vai ser escolhida, isso ainda é um processo que a gente vai ter que avançar, mas sobre o qual nós vamos dedicar ao longo desse ano. A gente, né, está muito claro que o estado não vai constituir a sua resiliência em 2 anos, que é o que nos resta de mandato, simplesmente. A gente vai ter um processo, né, ao longo do tempo para não apenas lançar as obras e os investimentos e as ferramentas tecnológicas que vão nos dar a resiliência, mas ter a governança para garantir que isso ao longo do tempo seja estabelecido e fortalecido. O que a gente fica mais claro do que a gente viu aqui nos Países Baixos. Leva tempo. Né? Leva tempo. Eles levaram só para pegar a última, né, o projeto que a gente tem assistido, que a gente tem visto aqui, que é um bom exemplo para nós, o Room for the River, ou o Espaço para os Rios. Ele vem com uma tomada de decisão depois das enchentes de 95 e só começa a ser implementado mesmo mais de 15 anos depois. E tudo que eles têm aqui de estrutura vigente hoje vem de reformulação de uma tradição que eles têm há 1000 anos, mas que no formato que tem, com os 21 conselhos ou agências das águas regionais, é do início dos anos 2000 para cá. Então é um processo, né, que tiveram, e nós também teremos o nosso processo. A gente tem que lançar as bases corretas desde o início, porque serão investidos bilhões de reais ao longo dos próximos anos em sistemas de proteção e nós não podemos errar em bilhões, né? A gente tem que buscar acertar o máximo possível e por isso buscar essas referências aqui para que a gente consiga tomar um caminho que nos permita fazer os investimentos no sistema de proteção, contratar a tecnologia melhor existente para atender o nosso estado e ter uma dinâmica de governança que garanta uma operação adequada. Nos anos 40, nos anos 60 é feito um investimento num sistema de proteção, não houve governança, não houve modernização desses sistemas e quando finalmente ele foi necessário, ele se revelou insuficiente, falhou, seja pelo formato como se estabeleceu ou por manutenção, seja o que for, o fato é, falhou, né? Não atendeu o seu propósito. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Então não é só sobre fazer as obras necessárias, é sobre garantir uma estrutura de operação, de funcionamento que garanta a constante proteção